sejam todos bem-vindos. Sim, ó, Yulia entrou, gente. Olá, Olá, tudo bem? Vi que você estava numa outra live, tá bem corrido para você hoje? tá como faz parte, né? Faz parte, vi que você vai estar numa outra depois. Olha, e que ótimo que é. Só assim para nós nos falarmos, né, Márcia? Pois é, né? A distância um pouco afastou, mas no coração a gente sempre está ligado, né? Caminhadas, jornadas, estudos. Isso é tão bom, meu amigo. Há quantos anos que a gente não se fala? Ah, eu acho que uns 4, 5 anos, né? 4 anos, Uns 4. 4 anos, eu acho. É, Ah, 4 anos. seja bem-vindo. Que Bem, bom, que bom. Vi que você está fazendo maravilhosos movimentos. obrigado. E você, como sempre, também, né? Tá muito bom, né? Ó, a Denise também entrando, nossa colega de jornada também, esteve em Caxias do Sul com a gente. Foi. Seja bem-vinda, Denise. Nós fizemos, não foi só um curso juntos, nós fizemos o curso da Virginia Satir e Isso, Caxias do Sul, Caxias do Sul com o Guilhermo. com Exatamente. Guilherme. Primeira turma de constelação estrutural Uhum. aqui com o Guilherme foi em Caxias do Sul. Exatamente. E a primeira também da Virgínia Satir com a Eva, né? Também Foi, nós da primeira turma. foi. Agora você me lembrou, é verdade, é verdade, Uhum. é É um verdade. bom. Então, você já ouviu falar no Franz Hupper? Esse não, não. É o do Não. trauma? É, Ah, sim, sim. Você tem feito movimentos com ele, né? tenho. Porque tudo, então, já que agora você descobriu que tudo que é primeiro eu começo, então. Porque eu sou também da primeira turma do Franz Hupper aqui no Rio. Que bacana! Descobriu, é. Então, primeiro, então eu tô lá. No primeiro. Da primeira Uhum. turma, né? O primeiro não. O primeiro não quero ser, Sim, não. Eu só quero ser primeira só a turma. primeira turma. É, primeira turma. Tá ok. Eu vi que você estava falando na outra live sobre os cursos que você está envolvido e tudo mais, né? Eles são Isso, cursos que Márcio. estão em andamento. É, eu tô. Agora o ambiente mudou, né, Márcia? Mudou bastante o ambiente. Agora, com o tempo, me parece que vai ser difícil esse deslocamento, né? Então, me parece que agora nós vamos ter muita coisa online. Uhum. Eu entrei nessa alma evolucionária, nessa alma espiritual, e já me entreguei e ficar bem com esse momento, não é? Falando em linguagem de constelação, Sim. tem que ser como é. Então já que então comecei a fazer alguns eventos online e o pessoal está gostando bastante, né? Porque eu Uhum. tenho uma abordagem, continuei com a abordagem é, é, estrutural. Você também foi da primeira turma Uhum. da Guilherme. espanhola, não Uhum. foi? Não foi? É, tem do Guilhermo, né? E da parte do Guilhermo lá em Caxias, que é a parte estrutural, que foi que eu fiz. A Sim, estrutural foi mas você fez também qual o nome da dela? Brigitte. Da Brigitte. Da Brigitte com. Você foi Uhum. da primeira turma da Brigitte aqui no Da Brasil. Brigitte, sim. Aham, também, não tinha tocado, sim, verdade. Nossa, Foi. muitos, muitos. É que faz tanto tempo que a gente está nessa jornada, né? Então, você foi mais para a área das constelações quânticas, né? Da Isso. Brigitte, e eu permaneci na estrutural, né? Uhum. Então, e agora eu estou introduzindo as constelações da intenção, a constelação da intenção pelo Meta Yopiti, que vê a Uhum. questão mais do trauma, né? Tá. Como que os traumas eles nos influenciam. Um dia eu te convido, Márcia, para você conhecer. Já deixa Ótimo. aqui o convite para você conhecer mesmo. Até para Uhum. você ter essa noção do que é, até para a gente, né, ter o parâmetro para conversar, o que é, que não é, bem interessante. Bem, Perfeito. Até porque tem os alunos também, né, que estão nessa jornada. Então, quando você encaminha, eu posso estar encaminhando para eles, porque cada um também acaba indo para uma direção, né?
Claro, claro, é isso daí que é importante. E vice-versa, né, Márcia? Você sabe que eu não tenho isso, né? Assim, não é porque você está presente, mas uma pessoa que eu já quis trabalhar foi você sabe disso, Uhum. né? Nós tínhamos uma possibilidade forte de trabalharmos juntos, né? Isso quase, mas por muito pouco que não concretizou, mas é uma pessoa que a Márcia é uma pessoa extremamente coerente no que faz, né? Ela vivencia as constelações e faz um trabalho maravilhoso, super respeitado na região dela e muito competente. Eu te admiro muito o seu trabalho, Márcia. Nossa, gratidão, Yuli, muita gratidão mesmo. Quem sabe você vem para cá fazer parte aqui, né, com esses grupos e tudo mais nesse caminhar, né? Pois Pelos é. movimentos todos também que você está fazendo, né? Mas me conta um pouco mais como você tem usado todas essas constelações, se você tem conseguido usar na parte judiciário, como que você está fazendo tudo isso, né, Yuli? Porque você tem uma jornada bem longa de parte de como juiz, né? E tão bom ser um juiz, vamos colocar um pouco uma linha mais racional, se abrir para este contexto que está acontecendo, que é o olhar para a família, olhar para a solução da melhor forma possível. E aí você entende agora, né, como você está dizendo, do curso de traumas, então com esse olhar, entender que cada ser humano vai ter seu trauma, cada casal vai ter, né, o seu próprio trauma, e como que tudo isso se junta, porque para um juiz, para um advogado ou para alguém dar às vezes um direcionamento, um olhar amplo, como é isso para você? É fantástico. Em verdade, eu notei, enquanto juiz, que uma sentença, principalmente na área de família, ela não tinha o condão, ou seja, não solucionava. Muitas das vezes só piorava. E aí eu fui buscar uma forma de ver o ser humano de uma forma. Ver o ser humano como ele é. Isso porque teve uma certa vez que eu quase pratiquei um erro judiciário num caso relacionado a estupro de uma criança mesmo, né? Era um ato infracional, tal. E aí, a partir daí, porque eu pensava que a pessoa, o suspeito, né? O representado do ato infracional, ele não tinha o condão, assim, pelo jeito dele de ser, de ter sido o autor daquele crime. E aí depois eu fui saber que ele provavelmente tinha sido estuprado na idade dele, né? Na idade daquela criança. E aí eu fiquei desesperado, Márcia. Eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou julgando pessoas sem conhecer pessoas. E isso é muito sério, porque você pode levar um peso para você próprio, porque você está julgando equivocado. Lógico que nós somos passíveis de erro, mas nós precisamos, pelo menos, entender que nós não estamos julgando o processo apenas. Por trás daquele processo tem pessoas, né? E aí a responsabilidade aumenta. E aí eu fui buscando e cada vez mais fui apresentado as constelações e comecei a perceber que o conflito não está no processo. O conflito, o real conflito, está fora do processo. Então a gente precisa ir para fora do processo, né? Para a gente perceber aonde está o conflito e como resolver esse conflito. E às vezes o conflito ele está, inclusive, você sabe muito bem, Márcia, no inconsciente da pessoa. Sim. Isso que é o dolorido, né? Que a pessoa não faz conscientemente, eu vou fazer porque eu vou querer fazer, né? Ele faz impulsionado por uma força sem entender o porquê que acontece isso, né? Pois é. Então a gente precisa trabalhar e fazer uma comunicação. Eu gosto muito disso, né? De me comunicar com o inconsciente da pessoa. Eu não vou me comunicar com o consciente, não adianta. Então eu vou me comunicar com o inconsciente da pessoa. Porque é ali que você vai realmente resgatar, vamos dizer assim,
amenizar, tirar um pouco do peso daquele conflito e aí ele poder ter condições dele próprio resolver essa questão, né? Sim, né, Yuli? Porque quando a gente vai, por exemplo, que nem você está numa função tão importante, né? E como eu coloquei, as pessoas são muito racionais, elas estão muito no julgamento, no pré-julgamento, e elas querem justiça a todo custo, sem entender o que acontece com o subconsciente da pessoa, sem entender realmente como está esse ser por dentro dele. E quando eu faço esse movimento de dar um direcionamento sem olhar a alma, vamos colocar, sem olhar o interno da pessoa, acaba continuando a repetir isso, né? E aí passa de geração e vai para geração, e daqui a pouco ele fica preso, vamos colocar assim, daqui a pouco ele é solto, continua repetindo, e aquilo que é para ser curado não acontece. Então fica outro trauma, porque daí vai para a prisão, vamos colocar assim, né? Aí vai lá, é mais julgado ainda, é mais excluído da humanidade, da sociedade. E Você aí está a pessoa... falando, você tá falando uma coisa bem interessante, até AP Caos. Você conhece? Sim, a Ana Paula. Ana Paula. Então, Ana Paula está relatando aqui um caso gravíssimo que aconteceu com ela, que ela foi acometida de um tiro e parece que ela entrou com uma ação indenizatória e mais, e aí o juiz interferiu e falou algumas coisas que ela não gostou e realmente eu lamento muito, viu, Ana Paula? A gente precisa entender que os juízes estão dentro de um sistema, né? E dentro desse sistema, a gente também precisa entender, né? A Márcia sabe disso. Dentro do sistema, ele é tomado por certas atitudes. Nem são atitudes muito deles enquanto pessoas, mas ele é tomado pelo sistema dos juízes. E aí isso pode acontecer, realmente. Se você parar e pensar, olha, se fosse você, aí ele não para e pensa, porque ele é tomado e eu entendo que o sistema judicial hoje em dia ele favorece o perpetrador. Ele é um sistema que ele propicia que, como a Márcia está falando, que haja uma reiteração de um crime, que haja uma reiteração permite essa reiteração. Então, Lei Maria da Penha exclui o pai, não é? E não vê, está com questão de alimentos, o avô quer pagar, deixa o avô pagar, exclui o pai. Então, são várias situações em que não se tem uma visão a longo prazo. Não estou nem dizendo uma visão sistêmica, eu estou falando uma visão a longo prazo daquela questão. Eu não estou falando de sistêmico. A gente está falando de a longo prazo. Nós temos uma visão imediata, cartesiana, de resolução rápida de processo e de pouco entendimento entre as partes. E isso faz com que... Isso não estou falando nada sistêmico, tá? Estou falando só questão de humanidade, de nós tratarmos as pessoas com um pouco mais de humanidade. Aí, quando você fala, tá tudo bem, eu quero tratar com humanidade, então tudo bem. Então, como vamos tratar com humanidade? Então, tem vários métodos de nós tratarmos com humanidade. Nós temos comunicação não violenta, nós temos o método sistêmico das constelações, temos justiça restaurativa, temos a mediação. Então, temos várias formas de trabalhar isso. Mas o ponto de partida é nós entendermos que já deu para a justiça ser adversarial, só tratar ali o processo como mais um. Não dá mais. A população já não aguenta mais essas questões. Nós precisamos de mudar o clique do Brasil e nós sermos um pouco mais fraternais, mais humanos. E é isso que nós lutamos, mas não só no judiciário, nós fazemos trabalhos terapêuticos com mais humanidade, como a Márcia faz, muito bem, e isso que nós todos estamos com a mesma camisa em lugares diferentes. Isso que é muito importante. Não é verdade? É verdade, né, Yuri? É muito verdade. E quando a gente pode usar todas as ferramentas, né, como fica maravilhoso nesse amplitude. Como você falou algo aqui importante,
dessa questão de que eu vejo, né, a gente que não está tão dentro, mas vê quantos processos tem e todo mundo está com muita pressa para resolver os processos. Então, também vocês têm uma cobrança muito, né, de tem que agilizar, tem que fazer, e aí muitas vezes é que é ali que atropela um pouco o olhar humano. Eu não consigo ver você com toda essa pressa, eu não consigo ver o que está acontecendo com o ser humano com pressa. Porque a gente sabe que quando eu vou olhar para o ser humano é um pouco mais lento, é um pouco mais profundo, é mais delicado também. Porque A gente precisa ter uma noção de que, às vezes, uma audiência de conciliação, você pode passar 2 horas e meia ali. Eu passo 2 horas e meia fazendo. Então, olha, o Luiz Jackson, que acabou de entrar, ele é juiz trabalhista. Ele não tem essa condição, né? Ele tem que fazer várias audiências. Ele não tem esse tempo, né? É um outro contexto. Mas eu, graças a Deus, eu tenho essa possibilidade, não é? Então, a gente fica mais tempo fazendo a conciliação. Agora, a gente sabe o seguinte, que a partir dali não tem mais conflito. Então, não vamos ter outro processo. Se nós, na Justiça Trabalhista, tivéssemos o juiz trabalhista, tivesse condições de se desse meios para que ele ali tivesse tempo para conversar, para mudar a política da empresa, para não gerar mais esse tipo de questão, seria ótimo, não é? Mas, infelizmente, isso que eu estou falando é a estrutura, é o sistema. E quando nós estamos falando de pensamento sistêmico, nós estamos entrando no sistema dos juízes trabalhistas, no sistema dos juízes de família, né? Nos sistemas. Então, nós precisamos também entender que existe um sistema aonde que os juízes estão inseridos, que tem uma cobrança muito grande e que também o sistema que faz a pessoa ser o juiz. Sim. Ele quer fazer o quê? Ele quer mandar, ele quer ou conciliar, ele quer devolver esse poder para as partes decidirem a vida delas, ou ele quer decidir a vida delas. E nem todos têm o conhecimento, né, Yuli? Além da cobrança, não é todos que querem ter esse conhecimento, porque é uma dedicação de estudos, é um aprofundamento, né? Como você disse, nós já estamos nessa caminhada, né? Há quanto tempo? Então, não é da noite para o dia que eu vou ter um conhecimento desse novo sistema. Como você diz, vocês vindo de um sistema mais... daquele sistema que é o natural, né? De vocês... Vai indo, aí abrir um outro leque para entrar, a permissão de entrar um outro olhar, um outro sistema, né? Um outro olhar para o sistema. Também isso não acontece, porque a gente sabe que, vou colocar agora hierarquias, né? Quando alguém de cima consegue fazer um grande movimento, então os que estão em outras linhas de campo conseguem também fazer. Mas quando um que está um pouco numa outra hierarquia mais diferenciada, ela não consegue puxar para cima, às vezes, o conhecimento. Então, eu sempre digo, porque o juiz, para mim, né, pelo meu conhecimento, ele está no topo dessa hierarquia. Então, quando ele é aberto do conhecimento desse tema... Ele puxa, né? Ele puxa. E aí os outros podem se sentir também no direito de conseguir fazer alguma coisa a mais, né? Nosso número de pessoas interessadas está aumentando bastante. Isso é bem interessante, porque nós estamos vendo, os juízes estão vendo que realmente nós precisamos tratar as pessoas com mais fraternidade, nós precisamos resolver o processo de uma forma diferente, e isso que faz a diferença, você aliás, também chegar em casa de uma forma leve, porque quando você impõe alguma coisa, aquilo dá um peso em você, né? Você dá um peso. Então, a pessoa começa a fazer o uso constante de álcool e tudo mais, para ele se livrar daquilo, né? Eu não quero me livrar da dor, então vou beber álcool, vou fazer bastante coisas, né? E aí, uma vida saudável
indica que você também vai ter um trato saudável com as pessoas. E aí, como que eu vou fazer isso? Ter uma vida saudável na minha profissão, né? Sem querer me aborrecer. Mas por que que a pessoa fez isso? Mas por quê? Então, olha, fica só trabalha na raiva, na raiva, na raiva. E aí, fica doente, né? Fica doente, né? Exatamente. Por isso que Fica tem doente. muitos ficando doente, né? Muito, Mas que muito. lindo escutar isso de você, Yuri. Muito lindo. Nossa, não sei se é pelos anos que a gente não conversou mais, mas está muito, muito profundo aqui o que você está falando em relação do olhar humano. Que eu sempre vejo esse olhar humano e você está fazendo um lindo trabalho, né? Obrigado, você também, Com esse Márcia. olhar. Muito bom, parabéns mesmo, mesmo. Tá? E aí, então, você tem um pessoal que te auxilia ali nessa equipe, ou você está na. Eu entendi que você está na linha de frente de olhar, mas tem pessoas que te ajudam, vocês fazem constelações ou não tem todo esse tempo para poder fazer? Eu tenho uma visão um pouco diferenciada. Tá, Eu trabalho sempre com um psicólogo do meu lado, para não ótimo, ter problema. Para não ter problema, tem um psicólogo do meu lado. ótimo. E eu não uso constelação também. Eu uso métodos sistêmicos através de perguntas. Ah, legal. Perfeito. Então, porque eu acho um pouco complicado o juiz constelar. Uhum, uhum. Não é que o juiz não saiba constelar, ele até pode, mas eu preferiria que eu também tenho uma consteladora Uhum, lá ótimo. também comigo. Também tem uma consteladora trabalhando comigo. Então, na verdade, o que eu faço? Eu uso métodos sistêmicos, perguntas que levam a pessoa à reflexão. É claro, Márcia, você conversando com a pessoa, você já sabe qual é a dinâmica. Muitas Uhum, das vezes você não precisa. Eita, deixa eu só consertar aqui. Muitas das tá. vezes você não precisa constelar. Você já Sim. sabe. Você já sabe a dinâmica. Você vai constelar mais para a pessoa perceber a dinâmica dela. E Uhum, não você. Então você já uhum. percebe essa dinâmica. Olha, o meu celular tá. Pronto. E aí você está percebendo essa dinâmica, ótimo, você vai fazer as perguntas para que a pessoa ela se libere daquele peso, daquele emaranhamento, para que ela reflita isso e aí ela possa ficar mais leve e olhar para o outro, Hum. porque ela não está olhando para o outro, ela está olhando por um emaranhamento, uma projeção, né? Aí você vai Exato. vendo, Você sabe que teve algo bem interessante, Márcia? Que foi o seguinte, eu usei a mão cataléptica. Lembra da mão Ah, cataléptica? maravilhoso. Meu Deus, muito bom. Cara, olha, foi interessante, porque eles já tinham se divorciado e não Hum. conseguiam, de forma alguma, se entender. Uhum. Nossa. Aí eu assim, mas vocês têm alguma coisa contra um ao outro? Não, eles não têm nada, já divorciamos, mas a gente briga muito. Aí eu peguei a mão cataléptica, Ok. que botei assim, olha, vê se você acompanha a mão aqui. Ela foi, que era o conflito, né? Faz o Aham. seguinte, deixa o conflito aqui no judiciário, é coisa do passado, deixa comigo. Deixou? Aí eu Tô. deixei aqui, eu falei assim, aí ela falou assim, doutor, eu tô vendo ele melhor, tá mais Ah! claro, tá mais clara a visão. O que o senhor fez? Eu falei assim, nada, não esquece não, eu fiz só aqui uma coisinha aqui para você. Vocês podem agora se conversar aí e tudo mais? Posso conversar. E conversaram tal, e saíram felizes e contentes. Quer dizer, a gente está ali tirando um Sim. peso, Uhum. né, que para a pessoa ali trabalhar melhor. É lógico que se ela quiser fazer um trabalho de terapia, se quiser algo mais profundo, aí Sim. tem as consteladoras, né? Como aqui tem a Márcia Isabel, tem outras também, que a Tem pessoa um fala, monte olha, aí. tem um monte, e eu também não posso sugerir, mas assim, eu não posso constelar com fins terapêuticos. Eu posso constelar ou fazer movimentos com fins de conciliação. Uso muito post-it, Ótimo. tampa de caneta, não uso boneco. Por que eu não uso boneco? Porque senão vão pensar, eu vou naquele juiz do bonequinho. Então, você fala, ele tá lá aquele bonequinho. Então, para evitar esse tipo de coisa,
não é? E Então eu uso coisas assim que estão no dia a dia ali, clipe, post-it, tampa de caneta, tudo que está na mesa, aí eu faço. Quem está travando? para mim não tá travando, não sei para você, Yuli, mas para Não. Maria de Nazaré tá. Ah, tá. Então tá. Eu achei bem legal que você colocou, né? Por isso que o terapeuta ou o profissional que vai trabalhar nessa linha, ela quanto mais ferramentas dentro de si tentar compreender isso, né? Aí ele pode usar tudo, porque depois que ele entendeu o movimento sistêmico, o movimento está dentro da pessoa, e aí é só uma ferramenta, né? Eu também já estava em choque, o pessoal me perguntou movimentos e eu disse, nossa, aqui, vamos lá. Peguei chave de carro, peguei o que tinha na carteira, nos bolsos e fui colocando. E a gente fez rapidinho um movimento que expandiu o olhar dela e ela diz, agora eu entendi. E que não Pois precisa ser é. aquele negócio de, eu vou para o meu consultório, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Porque o movimento ele acontece a todo lugar, a toda hora. Desde que a pessoa esteja em observação e concentrada, centrada, né? Pois é. Pois é. Que E lindo. você tá fazendo curso aí? Como você está fazendo, Márcia? Sim, aqui a gente está com uma turma, inclusive, agora iniciando em julho, a presencial com grupo, tá? E a gente tem andamentos do atendimento individual, que a gente pode. Daí tem várias ferramentas que a gente vai usando nesse atendimento individual. Que também, aí, desde os bonecos, vamos colocar assim, com os post-its, e aí vai outras ferramentas também para que o terapeuta tenha todas as possibilidades. E você está fazendo alguma turma online, alguma coisa? Não, da turma online eu decidi que esse ano, por enquanto, não vou fazer, mas provavelmente no ano que vem, alguma coisa assim. Eu, por enquanto, agora eu deixei um pouco de lado esse online. É, né? Nossa, Aham. olha, mas o online eu vou te convidar para você fazer uma constelação online comigo. Ah, é? Segunda, Opa, vamos fazer constelação então. em grupo. Ah, é? É, Bacana. em grupo. Vamos? Vamos fazer então, vamos fazer ao vivo ainda. vamos fazer. Porque é fantástico, Márcia. Você vai adorar. Eu tenho certeza que você vai adorar. Porque Gente, para é, quem está entrando agora, o Yuli já me constelou, né, Yuli? Lá em Caxias do Sul, o Yuli me constelou no trabalho que a gente estava fazendo com o Guilherme. Foi muito bom, foi, maravilhoso. foi mesmo, foi mesmo. Inclusive, a gente fez sobre os lançamentos do meu curso na época, né? E eu já estou há 3 anos nos cursos, então faz uns 4 anos que a gente se viu mesmo a última vez. Foi sim, foi sim. E você tem alguma abordagem no direito aí na sua formação? Como é que Não, você... não tenho nessa que a gente colocou. Aqui a gente tinha pesquisado algumas pessoas e algumas pessoas falaram que não, e aí eu segui o movimento, e aí, devido tudo isso que aconteceu, eu tive que dar uma reestruturada na formação. E aí, nessa reestruturada, acabamos não incluindo mais. Tá? Por isso que eu disse que talvez você venha fazer um trabalho específico disso, né? Especialmente Olha, para. olha, olha, a Lizzie Lizzie Reis. Você conhece a Lizzie Reis? A Liz é aluna, mora em Toledo, aqui pertinho, é advogada, É, também é né? consteladora, está nos movimentos. Olha, então a gente vai fazer o seguinte, ô Márcia, você combina aí uma turma ou Ah, uma tarde para a gente constelar aí. Vocês vão fazer ótimo. pelo Zoom, a gente faz, ó, free, 0800, porque eu sou tão teu amigo, gosto tanto de você e quero aí, olha, continuar essa relação depois de tanto tempo, né? Aí você marca uma tarde, a gente faz, você Perfeito. participa aqui comigo, o pessoal daqui de Maceió. Online, né? Você pode. Aí a gente faz uma tarde aí com o seu pessoal. Aí você vai ver como que é, o pessoal vai ver como que são essas constelações da intenção aí, que é Hum, maravilhoso, maravilhoso. legal, fiquei curiosa mesmo, tá? Muito bom. Não conheço essa sobre a intenção, não. É, Aí o muito Ricardo bom. disse eu também. Olha os eu também aí chegando, né, É, Ricardo? Também quer, né? Daniela também quer. Todo mundo vai querer ali. pois é, é. Ó, Aí ó a Lu falando.
Nossa, a energia do Yuli é contagiante. E é mesmo, Lu, concordo. Vá fazer um curso com ele para você ver. Não, a gente vai para aí. Eu não quero, não. Vamos para aí, olha. Vamos ficar aí com você. Perfeito. É. Tá ótimo. Então tá. E você falando online, você tem feito essas constelações online, Yuli? Tenho feito constelação online e a gente está, assim, eu entendo porque a dinâmica da sua região é uma dinâmica diferente da dinâmica do resto do país. Assim, eu entendo que o interior do Santa Catarina, do Paraná, Paraná, do Rio Grande do Sul, do Rio né? Grande. São dinâmicas diferentes, são cidades que elas têm uma, assim, como é que eu posso dizer? As pessoas são mais educadas, não é que sejam mais educadas, elas se preservam e entendo que elas, nesse período de pandemia, elas se protegeram um pouco mais. E como se protegeram, isso significa que vai ter menos efeitos, né? Mas aqui no Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, a coisa está muito complicada. E então as viagens estão realmente muito difíceis de acontecer. E nesse período, então, nós estamos fazendo, muitas pessoas estão fazendo cursos realmente online. Olha a Lua aí dizendo. Estão fazendo curso online. E aí, muita coisa está acontecendo nessas constelações. O pessoal lá da Alemanha... Eu fui agora recentemente na Alemanha com o Franz Hupper e conheci um pessoal de Portugal. Que esse pessoal de Portugal, eles através de Franz Hupper, ensinou a eles, né? E eles passaram para a gente, né, daqui do Brasil, como se constela da forma online. E está dando muito certo, nós estamos fazendo, as constelações estão muito boas. Inclusive, para quem está interessado, no dia 19 e 20 de junho, aí eu passo para você, Márcia, se você tiver interesse também, Com certeza. um workshop do Franz Hupper, que ele vai fazer com o pessoal, com tradução em português. Né? Para você. É uma abordagem diferente, totalmente diferente. Ele trata a constelação não como representantes, pai e mãe, não há necessariamente, mas são partes da nossa psique. Então, legal. Tem o trauma, tem uma parte saudável, tem uma estratégia, um modo de defesa para não lidar com trauma. E aí você me pergunta, mas Yuli, por que você foi estudar isso? Porque nós nos protegemos muito para não sentirmos dor. Então, eu vou ser um guerreiro, eu vou ser uma vítima, eu vou ser um perpetrador. Várias são as formas que eu vou assumir justamente por como eu lido com essa dor aqui. Então, na verdade, eu preciso lidar com a dor que está lá embaixo. O Bert Hellinger, ele falava de sentimento primário e sentimento secundário. Eu preciso ir no sentimento primário, tratar o sentimento primário, e aí talvez o sentimento secundário ele não perca o sentido. Então, essa vamos dizer assim, uma forma grosseira de dizer como que é o trabalho do Franz Hupper. Ele vai lá no núcleo da dor e aí o que está por cima fica sem sentido e sai. Essa constelação, ela é muito profunda, Márcia. Você vai amar. Olha, é você, Márcia. Porque você não faz nada superficial. Você vai fundo na coisa. Então, assim, você vai amar. E com o nível de percepção que você tem, aflorado assim, nossa, olha. Vamos lá. Sabe que eu sou uma buscadora, né? Eu amo conhecimento. Então, tudo que o ser humano nessas profundezas tem, gosto de puxar e vir à tona na superfície. Os grandes tesouros, né? E esses tesouros fazem a pessoa brilhar quando ela consegue tirar aquele grande peso, né? Eu vou querer sim, pode passar para mim, vou passar para todos que desejarem. Márcia, olha, ontem eu fiz uma constelação, não vou dizer a pessoa,
Sim. mas vou dizer o caso que foi. Foi a síndrome do gêmeo desvanecido. Ai, que forte esses. O que foi isso? Para o pessoal entender. A pessoa tinha um gêmeo na barriga e durante a gestação o gêmeo foi abortado. Ou seja, a gente precisa entender que a relação entre gêmeos é mais forte do que, inclusive, com a mãe. Sim. Porque é o primeiro contato ali, e aí a Márcia sabe que ela tem conhecimento, às vezes até tem um laço ali de um espiritual realmente entre eles. Um acordo espiritual que vem de antes. Vem até de antes. Então está ali, e no decorrer, então, estão assim, ó. Assim. E aí foi tão lindo o representante falou assim: eu vejo um pezinho. Oh, que Um amor. vendo o pezinho do outro, assim, sabe? Eu vejo um pezinho. E a moça, e aí a moça não sabia que tinha que Um teve gêmeo. gêmeos. Não sabia. Ela descobriu ali o representante dizendo: eu não estou sozinho, tem alguém aqui comigo. E o outro representante dizendo assim: eu vejo um pezinho. E aí, Oh, cara, a mulher, ela ficou assim, a moça ficou, olha, que loucura, que coisa é essa? E aí ela foi fazendo, caindo o link, que ela tinha uma amiga imaginária durante anos. Quando ficou adolescente, olhava para o céu, eu olho para a estrela e fico conversando com a estrela. Gente, ela caiu a ficha assim do que aconteceu. E vários conflitos que ela tinha, se sentindo sozinha, sempre sozinha, sempre sozinha. E aquilo, depois que ela soube, ela, ai, agora estou mais leve, estou mais tranquila. Né? Então, olha, é algo assim fantástico, é muito lindo. sabe, Yuli, você falando, eu não tenho só a experiência como terapeuta com o irmão gemelar, eu também fui gemelar. Então, trabalhei anos essa parte de gemelar, porque é essencial fazer a grande inclusão ali, né? Então, quando você foi contando agora, até cheguei a me emocionar, porque fui lembrando todo o meu percurso também de cura com essa minha irmã, que é uma irmã. Então, é muito profundo isso. E tão lindo quando você diz assim, ela conseguiu ver até o pezinho, né, desse irmão, dessa irmã. Olha, é muito divino. Eu acho muito profundo, muito lindo mesmo. Ah, Márcia, então você vai. Então vem. Vamos lá, né, Yuli? Vamos para mais uma jornada de estudos, vamos! Vamos Sempre lá, temos. ué. Tá vendo? Tá vendo, Márcia? Caramba, foi mesmo. Foi até. Na verdade, depois que eu descobri, eu demorei mais uns 2 anos para aceitar, tá? Foi bem profundo isso, aceitação. Mas quando eu comecei a aceitar, porque em todo movimento que eu fazia, ela acabava aparecendo, até eu ver, né? Então, por 2 anos, 2 anos e meio, dizendo não, 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 por causa que, como você disse, né, a dor é tão profunda, que a gente evita e diz não, não quero olhar para isso, né? Então, quando até você aceitar, às vezes demora, cada um tem o seu tempo, Tem o cada tempo, um é um tem a sua processo. forma. E aí eu demorei todo esse tempo, mas também a hora que eu consegui olhar foi assim, ó, bum, foi assim, todas as áreas da minha vida. Foi realmente um divisor de água conseguir olhar para a dor e aceitar isso. Mas E você teve demorou. algum tipo de doença decorrente disso? Não, eu tinha tristezas inexplicáveis. Eu não fui uma pessoa depressiva, mas eu lembro que na infância eu tinha uma sensação de que eu queria me matar, de que eu não queria existir, porque ninguém me amava. Sempre tinha aquele sentimento de abandono, de rejeição, de, sabe, que as pessoas não me olhavam. Então eu tinha sempre aqueles complexos. E aí foi indo, fui compreendendo. Então eu tinha a sensação de que todo mundo sairia da minha vida, né? E aí foi indo, fui trabalhando esse sentimento, fui compreendendo, né, esse primeiro sentimento de abandono, primeiro sentimento de que eu não fico mais com você nessa jornada espiritual, como você colocou.
sentia um vazio que eu não conseguia explicar de onde vinha. E sempre fui criado por uma família, vamos colocar, vinculada a muitas famílias que a gente trata hoje em consultório. Então, eu tive uma família estruturada, tive uma família que tinha, não era de abandonos. Então, não tinha uma explicação para isso. E aí fui trabalhando, incluindo aos poucos. E hoje eu falo para você, hoje nós estamos ligados na parte espiritual, na parte... Eu ando de mão dada, de vez em quando é como se eu dissesse, ô, você é independente de onde está, vem aqui, você é minha irmã, vem cá me dar um apoio. Então, hoje eu consigo fazer bem lindo esse link com ela. E eu sinto muito a força, tanto minha quanto dela. Por isso que às vezes eu faço por dois, né, Yuli, que alguns ainda continuam. Mas hoje é de uma forma consciente. Quando estava na forma inconsciente, eu sempre comprava por dois, fazia as coisas por dois. Era incrível. Vou comprar um calçado, tinha que ser dois, só mudava a cor, sabe? Era muito nítido. E eu que não aceitava, né? Cara, que isso! É. Essa conexão a gente tem que... Olha, a gente vai fazer o seguinte, na segunda eu passo para você, aí você vai conhecer, aí depois a gente faz um grupo aí com o seu pessoal, para o seu pessoal Legal, conhecer. perfeito. Vou convidar 0800, pela profunda amizade que eu tenho por você, você sabe disso. muita gratidão mesmo. Então tá, Yulia, eu não sei como é que nós estamos de tempo, porque hoje eu esqueci de pegar o meu relógio. Alguém pode me ajudar com o tempo? A gente tem quanto tempo ainda? Será que alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu vi que teve uma pessoa que colocou ali, Yuli, já passou. Mas ela colocou que teve uma experiência mais de 30 anos atrás e que ficou trauma psicológico, né? Através de uma atitude que o juiz tomou na época. Então, imagina, olha o trauma, como ainda existe esse trauma tão presente. Então, realmente, a gente tem que agradecer realmente tudo que está acontecendo de transformações. Porque todos estão caminhando juntos, um pouco na frente, um pouco mais, mas todos estamos juntos. O Luiz também é advogado, ó, ele está dizendo 15 minutos que faltam. Também tem um olhar sistêmico, um olhar bem amoroso para os clientes dele. Conhece, ele usa uma técnica, Yuli, que eu uma vez passei para ele e ele disse que dá muito certo. Sempre imaginar os pais atrás do juiz, dos clientes, né? Para estar todos os sistemas familiares juntos para melhor reconciliação, né, Luiz? E ele sempre diz que dá muito certo. Olha, então, o que eu queria dizer é que, às vezes, as pessoas nos provocam trauma. Por exemplo, o juiz provoca trauma. E a gente está vivendo eu gosto de falar sobre esse tema, né? Nós estamos vivendo no Brasil um cenário caótico. Uhum. Caótico, mas não de agora. Nós estamos vivendo um cenário caótico há muito tempo. E que isso faz com que o que está acontecendo no Brasil, mais de 1000 mortes por dia, é porque as pessoas não estão conseguindo se unir para resolver um problema. Então, exatamente, as pessoas estão com tanta mágoa uma da outra, de questão política e tudo mais, que não conseguem resolver as questões por elas próprias. Então, juntando, né? Isso acontece, inclusive, dentro da família, onde nós temos dois irmãos se odiando. Né? Isso Então, o que eu falo para essa moça é dizer o seguinte: a raiva, ela, por mais que o juiz tenha praticado algo terrível, e eu não duvido disso, né? Eu não duvido, não estou duvidando disso, mas eu pergunto para a senhora assim, aonde ele tocou na senhora? Foi uma desproteção? E se for uma desproteção, ou um desamor, ou um desvalor, aonde que isso lá na sua história vem? Porque talvez, tudo bem, o juiz fez errado, mas talvez 30 anos indica que talvez aqui o juiz bateu o martelo
né, bateu aonde que o martelo já estava, o prego já estava furado ali. Ele só aprofundou um pouco mais. Isso significa que já tinha algo que ele tocou antes. E aí a senhora precisa olhar um pouco mais na sua biografia, no seu sistema, aonde que isso ele tocou. E enquanto isso a senhora não vê, é algo assim, a raiva não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Nós precisamos sair do campo do ódio, sair do campo da raiva. Porque no campo da raiva teve campo de concentração, teve campos disso, daquilo outro, mortes, guerras, e não é um campo de saúde. Então, a gente pode fazer de uma forma diferente. E olhar para esse juiz também entendendo, talvez, que ele tivesse no sistema dele, ele tivesse as questões dele, e deixa ele ir para onde o destino que ele queira ir. E a senhora ficar com a sua questão e entender que houve um curto-circuito aí. Eu gosto de dizer do curto-circuito, Márcia, que isso acontece no dia a dia. Então, eu era casado com uma moça, uma senhora, a gente morava no Rio de Janeiro. Você sabe que eu casei algumas vezes, né, Márcia? Você sabe desse meu histórico. E aí, a gente morava no Rio de Janeiro e ela tinha uma irmã que se chamava Maria. Exemplo, Maria. Uhum. E nós tínhamos em casa uma moça que trabalhava que o nome era Maria. E a Maria que trabalhava lá em casa, ela tinha um problema com o pai dela. E a irmã da minha esposa estava com um problema com o pai também. Uau! E aí ligou o pai das duas lá para casa. Quem atendeu foi a Maria, que trabalhava lá em casa. E dizendo assim, oi, quem está falando? Maria. Maria, aqui é seu pai. E ela disse, eu não tenho pai. Tem sim, você sempre foi. Então foi uma confusão. E foi uma confusão porque ela pensando que era o pai, que ligou a ele pensando que era a filha. E eu uso isso como exemplo que acontece no dia a dia. A senhora com certeza viu no juiz alguém que não era o juiz e era outra pessoa. E o juiz viu na senhora uma pessoa que não era ele. E aí deu esse curto-circuito. E a senhora, por favor, deixa a história do juiz para lá e a senhora fica com a sua história e ele vai para onde quiser que ir, vai para o céu ou pode ir até para o inferno, mas a senhora fica na boa com a vida da senhora e se cuidando. Porque não precisa ir junto, né? E se Deus quiser, não precisa, que ele está carregando a senhora, está carregando a senhora. E a senhora, não, deixa ele ir com a raiva dele, ele pode ir, lá é a mala dele. E aí é o mais importante. Eu gosto de falar essa história, que essa história é uma história bem tranquila, bem engraçada, não é? E bem carioca, né? Né? Faz todo sentido, Faz todo sentido. Faz todo sentido. Essa questão de trauma que você fala, até a questão do nome, né? As pessoas, às vezes, eu tenho conflito com a Maria, e aí eu caso com alguém que tem irmã Maria, e aí eu vou ter raiva dessa outra Maria por causa só do subconsciente ter registrado a palavra Maria. As Sim. Marias trazem prejuízo na minha vida, né? Sim. É muito forte isso. Por isso que as pessoas às vezes não compreendem como é complexo o ser humano. O ser humano grava muita complexidade dentro dele que não teria necessidade de carregar tanto. Verdade, Márcia. Mas você sabe quem está introduzindo aqui no Brasil esse método também? Você conhece a Lia Bertuol. A Lia, do Rio Grande. Meu Deus, nossa parceira. De Caxias e de Medina Satir. Ah, que bacana. Nossa, vou entrar em contato com ela. Adoro ela. Muito. Pronto. Faça. E assim, nós abrimos aqui a primeira turma aqui em Maceió, em março de 2019. E desde lá eu estou... no início eu achei assim...
um pouco esquisito, não vou te negar, porque a gente está acostumado com o sistêmico, Sim. com representantes. Eu achei aquilo um pouco esquisito, mas depois eu fui me interessando, e fiquei, mas não abandonei o sistêmico. Eu consigo conciliar dentro de mim as duas. Agora, é uma boa, né? É uma boa. Mas eu, de qualquer forma, eu estou aí. Se você quiser, a gente faz uma tarde fria aí com você. A gente vai querer sim. Quem quiser, entre em contato conosco, que a gente vai acabar fazendo um grupo bem legal, na medida do seu horário que é possível, do meu horário, e a gente faz sim o encontro de novo, de uma forma diferente, já com essas olhares para essa constelação, esse novo olhar. E vai ser maravilhoso. Vamos fazer sim. E, Márcia, eu entro em contato com você para segunda-feira você participar aqui, até para você divulgar para o seu público como é, o que acontece. E aí é legal, talvez você estar aqui com a gente também. Perfeito. Yuli, estamos finalizando. Você quer deixar algum outro recado além desses recados? Talvez para os nossos advogados, nossos clientes ou meus alunos ali, essa questão de como eles podem, sei lá, diga alguma coisa que você pode Olha, dizer. para os seus alunos, eu digo, vocês estão muito bem servidos. Olha, se tem uma pessoa que eu confio em constelação, tá aí. A Márcia são poucos, não são muitos, né? Mas a Márcia é uma pessoa fantástica, de uma coerência incrível, um conhecimento profundo que faz de uma sensibilidade incomum. Então, vocês estão de parabéns com a professora. Que se eu estivesse aí, eu também ia assistir às aulas dela e aprender com ela. Mas quem quiser saber alguma informação sobre o Yuli, entra no meu Instagram e lá tem bastante coisa para se divertir. Eu não conto piada, mas eu ainda vou contar algumas piadas também, como essa daí. Mas tem muitas informações sobre... Olha, meu irmão, Alon, que também casou algumas vezes. Não, casou só mais, casou duas. E aí eu passo informações, passo orientações, como eu faço. Tem alguns vídeos interessantes de como eu faço as audiências, as fases que eu faço audiência. É bem interessante. Eu estou cuidando bastante desse Instagram, porque hoje é um veículo de divulgação e de orientação de como as pessoas podem trabalhar de uma forma tranquila. Tá bom? Olha, dizendo que está no segundo, por enquanto. É o segundo. Uhum. Por Ele é seu enquanto. irmão? Meu irmão, Alon. Seja bem-vindo, Alon. Perfeito. Então, Vocês tá. têm isso, Yuli, na família? O quê? Essa repetição de mais de um casamento? A gente não sabe. Eu não sabe. Tá É. bom, já respondeu. Não precisamos aprofundar. Melhor. Senão vira terapia aqui já, né? Vira. Nós temos sim uma questão, mas eu ainda não trabalhei porque é algo sistêmico e eu ainda não tive a oportunidade de você me constelar. Aqui sabe, Perfeito. porque assim é algo bem interessante, né? Porque eu não posso delegar a minha vida para qualquer constelador. Oh, nossa, verdade. Obrigada. Então, Responsabilidade, né, Yoli? quando estivermos juntos, a gente vê esse tema. Tá perfeito, então. É algo que vem lá da Polônia. Nossa, tá longe, hein? Você não tem ascendência polonesa também? Tem uma passagem, uma mera passagem lá. Tem sim, tá? Da Rússia, teve a imigração de uma parte da Rússia para a Alemanha, da Alemanha indo para a Romênia. Fizeram uma pequena passagem de não muito tempo, mas teve sim. Tem. Então tá certo. Então, tá perfeito, perfeito. Tá bom? Um abraço, então, um abraço bem apertado. Márcia, olha, gratidão. Sou seu fã, viu? Você sabe disso. Em breve conversamos. Até mais. Valeu. Tchau. Até.